Tribunal de Contas, qualquer dinheiro público tem que ser fiscalizado. Não vira tudo algo ruim, né? Falar de escândalo. Deve ter acontecido outro já hoje, mas não vamos falar dos mais muito bem. Mas esse assunto, claro, é uma tarefa minha, um dever meu como deputado federal, fiscalizar os atos do Executivo. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Eu vou entrar nesse assunto aí também, porque parece que tem uma zona meio sombria. Mas não é o nosso caso central. A União, portanto, cria expectativa, usa um mecanismo constitucional da lei máxima, uma lei maior, acima do regimento disciplinar de qualquer força armada, acima do princípio de qualquer igreja. Se você é cidadão de um país, o que manda é a Constituição Federal, por isso é chamada Carta Magna. E não há nem discussão sobre a sua legitimidade, ou seja, sobre o seu valor, porque essa foi feita numa belíssima discussão democrática. Eu me lembro, eu trabalhava nessa época, eu sou bem de coroa, né? Dá para enganar um pouco, mas já tenho uma trajetória grande aí. Eu trabalhava muito, além de professor, com o movimento das associações de moradores, movimento comunitário, a FAMERG. E a gente foi chamado lá em Brasília, eu lembro que o deputado Delfim Neto, que tinha sido ministro da Fazenda lá, nos tempos duros aí, ele estava lá como deputado, ouvindo a gente. Então, 15 milhões de brasileiros assinaram, botando o título de eleitor proposta da Constituição, criou então essa Constituição muito boa. E lá está o princípio do concurso público. O ingresso no concurso público de forma permanente, estável, se dá através do concurso público de prova de título. É isso. Vocês viveram a expectativa, fizeram a inscrição, se prepararam, passaram, foram incorporados durante 6 meses, se especializaram. Eu vi, parabéns, porque vocês são muito organizados. É difícil, o nosso povo é muito desorganizado, né? Desde o tempo da escravidão, se os escravos se organizassem, a escravidão acabava mais rápido, né? Então, sempre quem domina quer que a gente fique disperso, quer que a gente fique desunido, separado. Vocês sabem dessa história. Muito bem, eu vi lá um vídeo de uma das formaturas de vocês, onde a ordem do dia, lida por um oficial do brigadeiro, do comandante, fala claramente: vocês que ingressam na carreira e não sei o quê, todo um discurso emocionante até, e todo mundo que estava lá, imagina os seus familiares ocupando lá as galerias daquele ginásio, né? Se emocionando até as lágrimas, estavam sendo enganados. Isso não pode. Agora, mais do que a questão moral até, de não se dever enganar os outros, a Constituição foi desrespeitada. O meu entendimento é esse. Aliás, não só meu, da unanimidade do tribunal, de uma turma aqui da sexta turma, da segunda região, Tribunal Regional Mineiro, de um jurista renomado, de uma promotora do Ministério Público, uma procuradora que estava caminhando um pouco nesse sentido. Depois ela mesma confessou, você já deve ter falado isso, vamos abrir o jogo logo, né? Tem segredo aqui entre nós. Muita pressão e tal, isso é inadmissível. Vai ficar escuro. Pois é, já trocar. Mas então, olha, é dever também, aí é dever ético, dizer que eu não tenho a solução na mão. Eu sou um deputado em 513, normalmente pela posição que a gente tem lá, a gente perde as coisas, ninguém se acostuma com derrotas, mas essa causa, em primeiro lugar, eu acho que ela tem condição de se ampliar e ter mais parlamentares, e aí entra o poder legislativo apoiando, que é absolutamente justo. Embora muitos não queiram cutucar a auto-oficialidade. Os caras para o brigadeiro, o general, chama lá o almirante, chama para um almoço lá em Brasília, aí todo mundo muda de ideia. Mas eu, ao longo da vida, nunca funcionei assim, não vai ter nenhuma conversa que não me convença que vai me fazer eu mudar de opinião. Então nós vamos trabalhar. O que eu posso fazer? Primeiro, não vou fazer demagogia e dizer que vou solucionar. Né?
E isso não tem nada a ver, eu peço encarecidamente a vocês que não sequer pensem assim, se der certo, nós vamos votar nesse cara. Primeiro que eu não vivo eu sou professor, concursado, não fui mandado embora da UFRJ, eu tive mais sorte que vocês, ali a Constituição foi cumprida. E olha que poderiam, porque eu depois virei vereador, depois fui deputado estadual aqui no Rio, não fiquei tanto tempo assim, um pouco mais do que... Talvez não tenha ficado em exercício mesmo 5 anos na UFRJ, mas tem um concurso lá atrás, de 1988, que vale. Então eu tenho minha profissão, estou exercendo um mandato público e o que eu faço aqui é minha obrigação. Não é favor, nem quero angariar votos agora, quero uma relação de honestidade e transparência e de comunicação, que a gente vai manter fortemente. Que o Parlamento, o Poder Legislativo Nacional, através de um partido político, se puder outros mais, melhor, de um parlamentar, se puder mais outros, pode fazer. Em primeiro lugar, pedir mesmo uma audiência com o ministro da Defesa e com o comandante da Aeronáutica, com o Nelson Jobim, que já foi deputado federal, conheço ele. Logo ele está lá na Câmara, tratando de 1000 assuntos. Ou com o brigadeiro Junito Saito. Isso a gente pode fazer e vai fazer. Para conversar e sentir o estado da arte, ou seja, como é que os atuais detentores do poder estão olhando para essa questão. Eu acredito, por não ter a ilusão, que é muito provável que eles estejam com a mesma visão dos antecessores. Não, era serviço militar, acabou, temporário, já era. Mas e o concurso público e tal? Aí a gente vai ponderar. Não tenho muitas ilusões quanto a isso, mas a gente vai pedir essa audiência. E eles costumam atender. Se vocês pedem, vão esperar acabar o governo para dizer que estava pensando na agenda cheia. Com parlamentar é mais fácil. Isso é verdade. 2. Nós vamos amanhã mesmo, terça. Amanhã ainda tem que ficar aqui. Terça-feira eu vou entregar para a nossa assessoria jurídica, que é muito boa. Eu sou do PSOL, um partido novo, pequenininho, que saiu lá depois de problemas com alguns caminhos que a gente achou muito errados do PT, mas nós temos uma assessoria jurídica, apesar de sermos pequenos, muito boa mesmo. Já ganhamos coisas importantes lá, cláusula de barreira e várias questões. Com um instrumento que partido político pode apresentar no Supremo Tribunal Federal, que chama ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Porque o que aconteceu com vocês é uma inconstitucionalidade. Quer dizer, está se desrespeitando a Constituição. Claro que eu não vou antecipar, eu prefiro que cada macaco no seu galho, né? Nossa assessoria jurídica vai, a partir de terça-feira, examinar isso. Eu creio que em 2 ou 3 dias eles já possam ter uma posição e nos dizer qual é o melhor instrumento jurídico para a gente chegar na alta corte. Que, pelo visto, se depender do Ministério Público, embora o